Olá, meu nome é Michele e eu vou apresentar o trabalho sobre mobilidade urbana e segurança viária em breves no Marajó, sob a percepção dos usuários vulneráveis. Bem, nós sabemos que a mobilidade urbana é o elemento central para a efetivação do direito à cidade. E no Marajó, essa dependência histórica do transporte hidroviário e a precariedade da malha urbana agravam a exclusão socioespacial. Por isso, o foco da nossa investigação é o usuário vulnerável, que é classificado pela OMS como os pedestres, ciclistas, idosos e pessoas com deficiência. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a percepção dos usuários vulneráveis sobre a segurança e mobilidade urbana em breves. E os nossos objetivos específicos foram identificar o perfil desse usuário vulnerável, mapeando as características sociodemográficas e comportamentais de quem transita pelas vias de breves. 2. Verificar os obstáculos, analisando as barreiras e as principais dificuldades diárias enfrentadas durante o deslocamento ativo. E 3. Avaliar a percepção institucional, medindo a visão da população sobre a fiscalização de trânsito, a qualidade da infraestrutura de engenharia e a epidemia de acidentalidade no município. Bem, para isso, nós utilizamos como abordagem e desenho de metodologia um estudo quantitativo, transversal e descritivo, que é o foco na experiência vivida como indicador da efetividade das políticas públicas. A nossa amostra populacional foram 100 usuários vulneráveis, maiores de 18 anos no município de Breves. E o tipo de amostragem que nós utilizamos foi a não probabilística por conveniência, devido à facilidade de encontrar esses usuários vulneráveis nas ruas e em frente de bancos, em frente de farmácias, a facilidade da amostragem por conveniência de encontrar pessoas para participar da nossa pesquisa. A nossa pesquisa foi realizada em agosto de 2025 e a nossa coleta de dados se deu mediante um questionário estruturado abordando sobre fiscalização, engenharia viária, acidentalidade e dados sociodemográficos. Bem, a análise estatística utilizamos via SPSS, com os testes de Qi quadrado de aderência. Para verificar se existe diferença significativa, nós utilizamos um p-valor de 5%. Bem, agora eu vou apresentar os resultados dessa pesquisa. Nós verificamos que 55% dos usuários vulneráveis entrevistados foram mulheres e 80% auto se declararam pardos. Quanto à idade, 35% estão concentrados entre 18 e 25 anos. São jovens e em deslocamento, normalmente para estudo, trabalho, passeio, e 30% concentrados entre 51 e 65 anos. Esse grupo com maior percepção de vulnerabilidade física. Com relação à base econômica, quanto à escolaridade, 65% possuem ensino médio. E quanto à renda, 55% sobrevivem com 1 a 2 salários mínimos e 35% não possuem renda formal. Bem, em síntese desse perfil sociodemográfico, nós concluímos que é uma população de baixa renda, altamente dependente da infraestrutura pública para garantir seu direito básico de ir e vir. Bem, ainda com relação aos resultados, nós verificamos que 75% dos participantes se identificaram primariamente como pedestres e 65% utilizam a motocicleta como meio principal de transporte viário. Porém, identificamos um risco crítico nessa pesquisa. 90% não possuem CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, e isso potencializa a acidentalidade de trânsito no município de Breves. Logo, os usuários assumem múltiplos papéis no trânsito urbano em Breves. Uma hora são pedestres, ora são motociclistas sem habilitação, muitas vezes, multiplicando exponencialmente a exposição ao risco sem o devido treinamento técnico. Bem, agora com relação à fiscalização de trânsito, nós percebemos que 55% afirmam que o órgão de trânsito está presente apenas às vezes nas ruas de Breves
Então, essa ausência de fiscalização torna o risco, o comportamento de risco desse condutor ou até mesmo do pedestre bem maior. E quanto à avaliação crítica da, da cidade em si? 90% classificam a atuação institucional como regular ou péssima. Apenas 10% aprovam, né, a presença da atuação da fiscalização no município. E sobre a demanda real, as melhorias exigidas pela população não focam apenas em punição. 25% exigem agentes fisicamente visíveis e 20% pedem campanhas de trânsito, campanhas de educação no trânsito. Bem, com relação à engenharia de trânsito, notamos que há uma insatisfação geral com relação a faixas de travessia, ciclovias e ciclofaixas, visibilidade noturna, radares eletrônicos e placas de fiscalização. E essa insatisfação, ela aparece com percentuais muito altos, variando de 80% a 95%, né? Por exemplo, na visualização noturna, a iluminação é insuficiente e isso eleva muitos riscos de acidentalidade. E com relação aos radares eletrônicos, na cidade de Breves, dificilmente você encontra um radar eletrônico, ou até mesmo eles não existem. Então, é uma infraestrutura hostil que transfere o custo e o risco de deslocamento inteiramente para uma parcela mais vulnerável da população. Bem, com relação à acidentalidade mesmo, a 30% já sofreram algum tipo de acidente de trânsito, né? Foram vítimas diretas do trânsito da cidade. 80% conhecem alguém que já sofreu um acidente de trânsito. E esse impacto viário é uma vivência compartilhada por quase toda a população. E com relação a uma percepção geral, 90% classificam o trânsito local como péssimo ou regular. Ou seja, é uma epidemia de acidentes que é normalizada com frequência, né, tornando a lesão e o trauma consequências quase esperadas na mobilidade urbana. Bem, podemos perceber também nessa pesquisa problemas de falhas estruturais. Por exemplo, na infraestrutura, percebemos que 20% dos respondentes acusaram que as ruas são esburacadas e com falhas de sinalização e acessibilidade. E 10% informaram falta crônica de fiscalização. Toda essa problemática ela gera um cenário propício para o excesso de velocidade, que os usuários vulneráveis afirmaram com 20%, menores conduzindo com motocicletas e falta de capacete. Esses três são os principais comportamentos de risco observados nessa pesquisa, e especialmente na cidade de Breves. A infraestrutura falha, como os buracos, combinada com o comportamento imprudente, que é a velocidade, em um ambiente sem fiscalização, cria uma tempestade perfeita para a acidentalidade no Marajó. Bem, nossa pesquisa identificou um perfil exposto que mostra usuários de baixa renda, altamente dependentes de modos ativos, porém forçados a circular em motocicletas sem CNH, e isso potencializa a acidentalidade de trânsito. Outra conclusão que nós chegamos foi a omissão institucional, que é a fiscalização percebida como intermitente e ineficaz, permitindo a perpetuação de comportamentos letais. E por último, a hostilidade espacial, que é a rejeição quase total, mais de 80%, aos elementos de engenharia urbana, que são calçadas, iluminação, travessias seguras. Todos esses três ambientes levam a uma falência do sistema viário. A interseção desses fatores prova que a vulnerabilidade em Breves é estrutural e sistêmica. Bem, Breves é um município com mais de 100 mil habitantes e é um dos municípios que faz parte do arquipélago do Marajó, e ele é o maior de todas as ilhas que fazem parte do arquipélago do Marajó. Então, perceber esse tipo de realidade em Breves é preocupante, né? Principalmente com relação ao percentual de motociclistas sem habilitação,
não habilitados. Então, o nosso trabalho chega a essa conclusão, né, que a vulnerabilidade não é uma falha individual, é uma condição produzida pelo sistema. Bem, agradeço a atenção e finalizo minha apresentação aqui. Muito obrigada.